Certamente, quando nós escutamos músicas, ou até mesmo lemos a Escritura ou outros livros, quando nós falamos sobre o tópico santidade, muitas coisas vêm à nossa mente. Muitas vezes nós pensamos que nós já somos santos suficientes, muitas vezes nós pensamos que nós até podemos melhorar, porque o nosso irmão, a nossa irmã é menos santo ou santa do que eu. Mas a verdade é que a grande maioria, a massa dos cristãos pelo mundo, não tem a mínima ideia do que santidade é. Nós vivemos essa santidade, nós buscamos essa santidade, muitas vezes nós cremos que o Senhor nos fez santos, nos chamou, nos resgatou e tem transformado a nossa vida. Por um lado, nós temos um grupo que tenta buscar essa santidade com algo que é chamado de perfeccionismo, ou seja, eu preciso fazer na força do meu braço e atingir esse resultado. E por outro lado, nós temos um grupo que diz, não, é o Senhor que faz, eu não preciso fazer nada. Então, nesta manhã, o apóstolo Pedro, nós sabemos aqui o contexto desta carta, irmãos, irmãs, famílias que estavam sofrendo, passando por lutas, tribulações, desespero em várias regiões. Diante desses conflitos, diante dessas perseguições, o apóstolo Pedro então escreverá e fará um desafio a esses irmãos aqui para que eles venham viver uma vida radicalmente santa. Radicalmente santa, este é o convite, ou melhor, esta é a exortação do apóstolo Pedro para essa igreja. E nós, como cristãos, como crentes, como aqueles que acreditam no poder, na veracidade dessa palavra, nós acreditamos também que esta palavra se aplica a cada um de nós. Então esse convite, essa exortação a viver uma vida radicalmente santa, também se aplica a cada um de nós. E é por isso que ele começa dizendo, por isso cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça, e assim por diante. Então, do verso 13 ao verso 16, aqui nós temos algumas expressões que o apóstolo usa. Por exemplo, aqui no verso 13, quando ele diz, cingindo o vosso entendimento, depois ele fala, sede sóbrio, depois ele enfatiza na santidade, sejam santos. Então, se eu perguntasse para você nesta manhã, como tem sido a sua vida? Será que nós poderíamos responder essa pergunta sinceramente diante de Deus? Ou quem sabe diante de você mesmo, diante do espelho? E responder de forma afirmativa, sim, eu sou santo e tenho buscado essa santidade em todos os aspectos da minha vida. Será mesmo? Será que nós conseguiríamos responder essa pergunta de forma verdadeira diante daquele ao qual nós não podemos esconder absolutamente nada? Certamente a resposta seria negativa para muitos de nós. Porque muitas vezes nós estamos tão tomados por este mundo, tão apaixonados pelas coisas terrenas, que simplesmente não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo. Não há como orar. Não há como ler a Bíblia. Não há para buscar as coisas, não há tempo para buscar as coisas santas. Porque nós estamos consumidos por esse mundo terreno. A nossa mente está consumida por este mundo. Então, nesse convite ao qual o apóstolo o apóstolo Pedro fará nesta manhã, de viver uma vida radicalmente santa, não radicalmente santa comparado àquele irmãozinho ou à irmã da igreja, mas tendo como base absoluta a santidade do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é santo, o santo. Então, como nós podemos fazer isso? O apóstolo Pedro, a primeira coisa, a primeira dica que ele nos dará de como viver uma vida extremamente santa, radicalmente santa, é dominar os nossos pensamentos. Está aí no verso 13.
quando ele diz, cingindo o vosso entendimento. O que o apóstolo está dizendo aqui é que nós devemos supervisionar os nossos pensamentos. Eu não sei se você é diferente de mim, mas rapidamente esta mente aqui me prega peças. É muito rápido, esses pensamentos aqui me levam de pensamentos santos para a mais profundeza das trevas. É algo rápido, que começa às vezes brotando como uma pequena semente, mas quando você percebe, a sua mente está dominada pelo caos, pelas trevas. E é por isso que Pedro dirá, olha, cinjam o vosso entendimento, supervisione os seus pensamentos. Então, o que significa isso? Ele diz aqui que nós devemos amarrar a nossa mente. Literalmente traduzindo, amarrar os lombos da nossa mente. Por que será que ele está falando isso? Porque ele sabe que cada um de nós, cada um dos irmãos, das irmãs daquela igreja, sofria com os mesmos problemas ocasionados pelo pecado. Então ele diz que agora nós, e esse vai ser o desenvolvimento do texto, esses irmãos, agora eles precisam ter o domínio sobre os seus pensamentos para que esta santidade possa ser vivida na vida de cada um dos crentes. Então observe aqui que esta é uma linguagem que foi diversas vezes usada no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus estabelece a Páscoa, como é que ele diz para o povo, como eles deveriam comer a Páscoa? Em Êxodo capítulo 12, verso 11 diz, desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Ou seja, precisa estar firme, precisa estar amarrada a sua roupa, porque você sairá a qualquer momento. Depois nós temos lá, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 14, quando o apóstolo Paulo diz, permanecei, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O Senhor Jesus falando também em relação ao seu retorno, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Então esteja preparado, esteja ali com a sua roupa amarrada. E agora o apóstolo Pedro diz, a nossa mente também precisa estar assim. Ela precisa estar amarrada, porque nós não podemos de forma alguma deixar os nossos pensamentos soltos. Porque você sabe muito bem aonde os pensamentos soltos de cada um de vocês os leva. Cada um aqui sabe. Vocês conhecem as lutas do seu coração. Então o que o apóstolo nos diz aqui, para dominar os nossos pensamentos, primeiro ele diz que nós precisamos supervisionar esses pensamentos. Como nós fazemos isso? Nós devemos escolher sobre o que pensar. Vocês têm esta escolha. Nós não somos animais irracionais. Nós não somos um ser ali que simplesmente faz aquilo que acontece e vai vivendo a vida pensando no que quiser. Não, nós temos esse domínio. Principalmente para aqueles que nasceram de novo, que foram lavados e regenerados pelo nosso Senhor através do seu Santo Espírito. Nós não somos mais escravizados pelo pecado. Portanto, precisamos agora escolher o que pensar. Observe aqui que esta linguagem é a mesma linguagem que o apóstolo Paulo usa, quando ele diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se louvor existe, seja isso que ocupe ou habite o vosso pensamento. Ou seja, o que nós devemos pensar? Está aqui a receita. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, tudo que é virtude. Isso precisa ocupar o nosso pensamento, para que possamos viver uma vida santa. Não há como viver uma vida santa, ou radicalmente santa, se nós não dominarmos os nossos pensamentos.
Agora, 3, 4 dias atrás, um dos meus professores, numa das últimas aulas, ele falou que há 10 anos, todos os semestres, alunos e outros alunos o encontram no seu gabinete para falar sobre as lutas que o seu coração trava, sobre os seus desejos, muitas vezes desejos ilícitos, pornografia, imoralidade sexual. E a primeira pergunta que o professor faz é: com que você está alimentando a sua mente? Você passa o dia inteiro olhando vídeos sensuais, escutando músicas sensuais, vendo filmes com cenas de conotação sexual. Você não espera que depois de tudo isso, você não deixe de pensar nisso. Porque é com isso que você está alimentando os seus pensamentos. É exatamente isso aqui que o apóstolo está nos dizendo nesta manhã. Nós precisamos escolher o que pensar para que isso habite no nosso coração, habite na nossa mente. A palavra que habitar, que o apóstolo Paulo usa em Filipenses, é uma palavra bem comum, significa raciocinar, calcular, selecionar aquilo que você pensa. Então você tem esse poder. Você pode escolher o que você pensa. Agora, a pergunta é: você está disposto a fazer isso? Você quer fazer isso? Você quer viver uma vida radicalmente santa? Bom, se a palavra é sim, então precisamos escolher. Se a palavra é não, então você viverá continuando lutando as mesmas lutas, vivendo os mesmos conflitos e vivendo esse cristianismo médio que a vasta maioria da igreja cristã hoje vive. Então nós observamos o Brasil, que cresce a cada dia mais o número de evangélicos, milhões e milhões e milhões de evangélicos, mas nunca houve um momento na história de uma nação tão corrupta como hoje. Que santidade é essa? Que cristianismo é esse? Não dominam os pensamentos. Então, queridos, nunca esqueçam que aqui começa todo o processo do pecado. Na nossa mente começa o processo do pecado. Nós expusemos aqui uma vez, lá aquela epístola de Tiago, quando ele fala no capítulo 1, no verso 14 e 15, quando ele descreve isso de forma muito clara, quando ele diz: ao contrário, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aonde que começa isso? Aqui, ó. Aquilo brota, e observe que ele descreve isso aqui não como um pecado específico, mas como um processo de pecado, como se fosse ali uma mãe gerando um bebê diretamente do inferno. Um bebê infernal, que agora é concebido, cresce, e essa criança nasce e depois vai lá então e mata a mãe e o pai. É isso aqui a descrição de Tiago. Começa na nossa mente. E se vocês observarem a história bíblica, sempre foi assim. Vocês lembram do primeiro homicídio da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos mostra com Caim? Quando Caim está lá revoltado, olhando, sentindo inveja do seu irmão Abel, e Deus chega diante dele e diz assim: Caim, o que está acontecendo aí dentro, Caim? O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Você precisa dominar os seus pensamentos. Então Lutero tem uma frase interessante, muito conhecida, quando ele diz assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de construir um ninho em seus cabelos. Então nós não podemos evitar que pecados brotem aqui no nosso coração, porque é um coração corrupto, vocês sabem disso. Nós não temos como fugir disso. Aparecerá, o desejo aparecerá, a vontade aparecerá, os pensamentos brotarão, mas cabe agora a cada um de nós rejeitar isso, para que possamos ter uma vida radicalmente santa e aproveitar as coisas melhores de Deus.
Esse é o conselho que o apóstolo dará aqui. Vocês precisam ocupar a sua mente agora com coisas boas, com as coisas de Deus, para que vocês possam usufruir essa graça. Porque se a mente estiver tão ocupada com outras coisas, vocês perderão aquilo que é mais precioso. Então nós precisamos não apenas escolher o que pensar, rejeitar o que pensar, mas também precisamos limitar os nossos pensamentos. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que não apenas nós devemos evitar os pensamentos pecaminosos, mas também lutar contra todas aquelas paixões, pensamentos, orgulho, tudo aquilo que habitava em nós antes de encontrarmos e sermos restaurados pelo nosso Senhor Jesus. E é justamente essa palavra que ele usará mais à frente. Então, ele diz assim, vocês devem parar, ou melhor, parar de pensar nessas coisas, mas não somente em coisas pecaminosas, mas também em coisas boas. Porque coisas boas também podem nos afastar de Deus. Coisas nobres também podem nos afastar de Deus. Coisas do dia a dia, coisas importantes, podem nos afastar de Deus. Não apenas o pecado. Nós precisamos estar ocupados também com as coisas de Deus em nossa mente, no nosso coração. E ainda no verso 13, o apóstolo Pedro dirá: viva uma vida sóbria, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Então observe aqui que esta palavra sobriedade, muitas vezes no Novo Testamento, ela é mostrada como um contraste daquele que está embriagado. Então observe, ele está falando para crentes, ele não está falando aqui, não é uma carta de evangelização. Ele está falando para uma igreja como cada um de nós aqui, ó. Um grupo de irmãos e irmãs que frequentavam a igreja todos os domingos, que participavam da ceia, que vinham à frente, que cantavam, pessoas como eu e você. Ele está dizendo, vocês precisam ter um pensamento sóbrio. Não cada vez pensando de forma diferente, mas pegue isso, deguste isso, agora debruce ali naquilo que você aprendeu, pense, repense novamente, raciocine, se alimente disso durante todos os dias da sua vida. Então observe que esta palavra aqui aparece em outros textos, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 6 ao 8 diz, não durmamos como os outros, mas estejamos alertas e sóbrios. Já que somos do dia, sejamos sóbrios. Então sejam sóbrios, não andem embriagados. Não andem embriagados com as coisas que este mundo oferece, mas volte-se para as coisas de Deus, volte-se para as coisas santas. 2 Timóteo 4,5 diz, mas vós sede sóbrios em todas as coisas, suportai as dificuldades, fazei a obra de um evangelista. Então ele está falando agora para presbíteros, seja sóbrio. Nós presbíteros podemos às vezes ter os pensamentos muito longe daquilo que deveria ser. E é fácil, porque a natureza aqui ela é a mesma que a sua natureza. Uma natureza corrupta, pecadora. Seja sóbrio. 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração. Seja sóbrio. 1 Pedro 5,8. Seja de espírito sóbrio. Estai alerta, seu adversário, o diabo, ronda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Muitas vezes nós esquecemos da gravidade disso aqui. Que Satanás, ele pensa em você, em mim, 24 horas por dia, todos os minutos, todos os segundos, pensando uma maneira de nos destruir. E nós, muitas vezes, somos enganados por essa natureza corrupta, por este mundo que um dia será destruído. Como se andássemos bêbados, embriagados por estas coisas terrenas e esquecemos que é impossível termos uma vida santa se nós não passarmos 24 horas por dia sendo alimentados pelas coisas de Deus.
É isso aqui que o apóstolo está falando para essa igreja. Então, nós deveríamos perguntar para nós, será que eu estou disposto mesmo? Será que eu estou disposto a viver uma vida radicalmente santa? Será que eu penso em santidade no meu dia a dia? Então, A.W. Tozer, ele dizia uma frase interessante, quando ele falava o seguinte, o que vem na nossa mente sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Será que nós pensamos em Deus como santo, santo, santo? Geralmente nós pensamos, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é providente, ele é providente, ele é providente. Ele me socorre, ele me socorre, ele me socorre. Ele me dá, ele me dá, ele me dá. Mas dificilmente nós pensamos nele como o Deus santo. Não qualquer ser, mas o Deus que é a essência da santidade. Então será que nós pensamos nisso, nesse texto que nós lemos aqui no início de Isaías capítulo 6? Que Isaías chega diante da presença de Deus, um Deus completamente santo, e simplesmente cai desesperado e diz assim, miserável homem que sou. Eu sou um miserável. Então, quando nós olhamos a Escritura, queridos, observe isso aqui. 1 Crônicas 13, do 9 ao 11. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à sua arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Este é o mesmo Deus do Novo Testamento. A santidade continua sendo a mesma. Mas hoje nós olhamos a Deus por uma série de circunstâncias, filosofia, teologia, um monte de coisa, como se ele fosse um igual. E o tratamos muitas vezes como se fosse um de nós. Mas ele é santo, santo, santo. O texto que nós vimos aqui em Apocalipse diz isso, cada um deles tinha 6, ou melhor, Apocalipse 4:8 diz, cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tantos ao redor como embaixo das asas, dia e noite repetiam sem cessar, santo, 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 santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Ele continua sendo santo. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos. E olhamos muitas vezes, até mesmo aqui para Uzá, e diz assim, nossa, mas por que Deus foi tão severo com Uzá? Coitadinho, só quis ajudar. É porque nós não temos noção quão maravilhosa e quão distante é esta santidade quando mãos que carregam a natureza do pecado tocam num objeto do Deus Santíssimo. É por isso que nós sentimos pena de Uzá, porque nós somos como ele. Nós somos pecadores que certamente ousariam colocar a mão na arca, porque nós nos achamos suficientes, nós nos achamos santos suficientes, nós nos achamos bons suficientes, nós nos achamos bons cristãos. Mas a verdade é que nós precisamos de graça sobre graça e buscar todos os dias viver uma vida radicalmente santa, porque nós merecíamos, assim como Uzá, ser fulminados por Deus. Fulminados por Deus. E não somos fulminados por Ele por causa da sua graça, por causa do sacrifício do seu Filho, que hoje nos aproxima e faz essa mediação. E é por isso que nós precisamos de um mediador, porque Ele é santo. Levítico capítulo 10, do verso 1 ao 13 diz, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se
se calou. Deus, ele quer mostrar o seu resplendor, a sua glória, a sua santidade, através da vida de cada um de nós. Ele quer nos mostrar, ele quer nos apresentar a este mundo corrupto, não para nós sermos glorificados, mas para que ele seja glorificado. A maioria dos frequentadores de igreja não sabem o que isso significa. As pessoas não têm ideia o quão pecadoras elas são. Há poucos dias eu assistindo um vídeo lá do Ligonier, uma frase muito famosa lá do R.C. Sproul, onde as pessoas perguntam, vem uma pergunta a ele e diz assim: por que Deus foi tão severo? Por que Deus foi tão severo com Adão? Coitadinho. E o R.C. Sproul então responde: quê? Deus foi tão severo? A pergunta é: por que Deus não foi infinitamente mais severo com ele e acabou com ele ali? Porque uma criatura que acabara de vir do barro simplesmente ofende a honra do Deus Santíssimo, do Deus Eterno. E ainda assim as pessoas hoje perguntam: por que Deus foi tão severo? É porque nós não temos noção da santidade de Deus. E o R.C. Sproul então finaliza dizendo assim: nós não sabemos hoje quem nós somos e nós também não sabemos quem Deus é. É por isso que nós olhamos textos como esse e dizemos assim: não, isso era coisa do Antigo Testamento. Como se houvessem dois deuses, e não há. Então, se por um lado nós temos aqui, para viver uma vida radicalmente santa, dominar a nossa mente, dominar os nossos pensamentos, em segundo lugar, nós precisamos também viver uma vida radicalmente obediente. Obediente, é por isso que o apóstolo dirá no verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, quando nós observamos as culturas no mundo, nós observamos, culturas na África, onde as pessoas amarram uma faixa ali na cabeça para que o crânio seja apertado e aumente. Outros fazem outros costumes bizarros. Se nós pudéssemos dizer aqui uma característica do povo de Deus, certamente seria a obediência, para que pudéssemos ter santidade. A obediência. E o que isso significa? Significa que todo cristão deveria ser obediente ao seu pai. O cristão deveria ser obediente ao seu pai, por isso que ele fala, como filhos da obediência. Então ele diz aqui, observem lá quando nós começamos essa exposição no verso 1 e 2, a pergunta era: por que nós fomos escolhidos? Por que nós somos eleitos antes da fundação do mundo? No verso 2 então responde, para que nós venhamos a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos eleitos para a obediência. Agora o apóstolo Pedro está dizendo, como filhos da obediência. Então certamente aqui todos vocês ou tiveram filhos desobedientes, ou já viram alguns filhos desobedientes, e a primeira pergunta é: quem são os pais dessa criança? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Quem são os pais dessa criança desobediente? Essa criança revoltada? Essa criança aí que está tocando fogo? É exatamente isso que o mundo, quando nos olha, pensa: quem é o pai desse crente? Quem é o pai desse cristão? Quem é o pai desse frequentador de igreja? Porque se nós somos desobedientes, certamente nós ofendemos a honra desse Deus. Nós ofendemos a honra de Deus. Porque simplesmente nós não queremos seguir as regras. Nós queremos viver a nossa própria vida. Então, se nós queremos obedecer a Deus para ter uma vida radicalmente santa, nós precisamos ser obedientes. Efésios capítulo 2, verso 2, diz assim, Efésios 5, 6, diz assim: Deus nos adverte agora, porque a ira de Deus vem sobre aqueles que são os filhos da desobediência. João 3,36 diz: aquele
que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se nós somos cristãos, nós precisamos ser obedientes. Porque se nós afirmamos que nós pertencemos ao Filho e não somos obedientes, a estes a ira de Deus vem sobre. A ira de Deus vem sobre esses. Então, nós aqui, todos vocês que fazem parte da igreja, já membros oficiais da igreja, nós sempre fazemos uma série de perguntas. Antes, nas entrevistas, depois o pastor faz perguntas aqui. E geralmente há uma das perguntas que é: você se submete à autoridade desses presbíteros aqui, até que eles sejam fiéis, até que eles permaneçam fiéis às Escrituras? E a resposta de todos é: sim, sim. A pergunta que eu tenho aqui é: será mesmo? Isso é apenas uma das perguntas. Será mesmo que nós somos obedientes? Será que nós somos obedientes vivendo nesse mundo que é completamente egoísta, onde cada um quer viver a sua vida individualmente, a par de tudo que está ao seu redor, a par da igreja, a par do conselho, a par do pastor da igreja? Será mesmo que nós somos obedientes? Porque se você é obediente, você certamente não ficaria ofendido quando um presbítero, um pastor te admoestasse e dissesse: olha, não tá certo. Não está certo isso. Não tá certo a forma que você trata sua esposa. Não está certo a forma que tu está se portando na igreja. Não está certo você viver dessa forma. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é: quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa que é para dar pitaco aqui na minha família? Quem ele pensa que ele é para dar pitaco na educação dos meus filhos? Quem ele pensa que ele é? E se o presbítero insiste, se o pastor insiste, qual é a resposta? Não vou mais ficar nessa igreja. Vou para outra igreja. Porque lá na outra igreja você não será confrontado. Então, nós estamos falando aqui apenas de um ponto. Mas a verdade é que muitos de nós não estamos preparados, nós não desejamos ser obedientes, porque quando o calo aperta, a primeira coisa que nós fazemos é ser desobedientes. É fugir, é não querer aceitar, é ficar revoltado. Porque isso faz parte da nossa natureza, antiga natureza, ao qual o apóstolo agora vai dizer no verso 14: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Porque essas eram as suas paixões antigamente. As paixões aqui é mais relacionada com imoralidade sexual, ou coisas desse tipo. Mas nós sabemos aqui que todo aquele que agora está vivendo com Cristo, que teve uma nova, agora que faz parte dessa nova criação, ele precisa ser obediente e se afastar daquelas paixões que ele vivia anteriormente. Ele não pode mais se amoldar a estas paixões. Será que existe algum outro texto que já falou sobre isso? Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mais uma vez aqui conectando, agora você dominar a sua mente e não se amoldar com este mundo, não se amoldar, como o apóstolo Pedro agora fala aqui, com as paixões que vocês tinham anteriormente. Mas precisamos, pelo contrário, fugir disso, não nos conformar. Não nos conformar. Conformar ao quê? As paixões, a luxúria, aos desejos que muitas vezes tomam conta do seu coração, à imoralidade sexual, ao orgulho, à soberba, tudo aquilo que você era no passado, estas coisas não lhe pertencem mais. Não estou dizendo que você não lutará mais contra isso, pelo contrário, você continuará lutando, mas agora isso não te domina mais. Porque você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Você foi liberto
dessas amarras que lhe dominavam, de tal forma que era impossível fazer você olhar para Deus. Isso lhe capacita agora a dizer assim, não, eu não posso mais viver como eu vivia anteriormente. Mas agora, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou rejeitar tudo isso. E você, sinto lhe falar, você precisará, você continuará vivendo uma vida em guerra, até o último dia da sua vida. Porque a sua natureza, ela não foi completamente transformada. Um dia será, onde não mais haverá o desejo de pecar, mas agora, pelo menos, o pecado já não mais lhe domina. Então, o apóstolo aqui, ele nos afirma que para vivermos uma vida radicalmente santa, nós precisamos primeiramente controlar os nossos pensamentos, mas também precisamos ser obedientes. E por último, aqui em terceiro lugar, para vivermos uma vida radicalmente santa, nós precisamos agora viver essa santidade de Deus. Não eu aqui como modelo, pastores, presbíteros, a irmã mais piedosa da igreja, mas a santidade de Deus como padrão. Porque às vezes nós pensamos que nós somos bons, porque o outro irmão está pior do que você. Não, eu sou santo, porque aquele ali está pior, a vida dele está toda arrebentada. Então no verso 15, Pedro então dirá, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então ele começa aqui com um contraste, dizendo que nós não podemos mais fazer o que fazíamos, mas agora, por causa daquele que nos chama, nós precisamos também nos tornar santos em todos os nossos procedimentos. Então, qual parte da sua vida aqui está excluída de todo? Existe alguma parte da sua vida que está excluída? Nenhuma parte. Toda a sua vida faz parte disso. Porque o Senhor te chamou, Ele te resgatou. Agora, em todo o nosso procedimento, nós precisamos buscar essa santidade. Então, por que buscar? Porque Ele nos salvou. Então, Ele nos chama, nós sabemos teologicamente aqui que há dois chamados, um chamado geral e um chamado eficaz. Pedro está falando aqui desse chamado eficaz. Lembrem-se, nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas Ele vos deu vida. Agora, todas essas pessoas que Ele deu vida, Ele deseja, Ele exige que essas pessoas sejam santas. Ele exige que essas pessoas sejam santas. Então Ele diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então o que acontece conosco quando nós adotamos isso? Quando nós começamos a viver, primeira coisa é nós começamos a odiar o pecado. Será que nós odiamos o pecado ou será que nós ainda temos prazer neste pecado? Será que nós nos deleitamos nesse pecado? Você conhece a sua luta. Você conhece a guerra que é travada aí. Quando você muitas vezes cai no mesmo pecado. E que você sabe que é pecado. Será que você se deleita nisso e diz assim, só um pouquinho? Ou será que você odeia isso e diz assim, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais isso. Me ajuda. Se humilha. Pede perdão. Se até agora você não fazia isso, hoje é um momento de abrir o seu ouvido, abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu não conseguia até hoje. Mas a partir de hoje eu quero lutar contra isso. Eu quero lutar contra o pecado. Eu quero odiar o pecado. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Você não é tão bom assim. Você não é tão inteligente assim. Você não é tão bonito e bonita assim. Porque esse é o pensamento que Isaías teve quando ele chegou diante de Deus. Porque quando ele se depara com a santidade de Deus, ele não diz assim, Senhor, eu sou a pessoa certa para esse trabalho. Eu sou um profeta, Senhor. Eu sou um erudito, Senhor. Eu sou um ótimo pregador, Senhor.
eu sou inteligente, eu sou rico, eu sou da família sacerdotal. Nada disso. Ele diz assim: miserável homem que sou, arruma outro. Eu não tenho condições, porque os meus lábios aqui proferem pecados, e eu habito no meio de uma multidão de homens e mulheres que também são pecadores. Não é para esse então que Deus diz: é esse mesmo que eu preciso. Pega então aquela brasa viva com aquela tenaz, coloca nos lábios de Isaías, e esse homem compreende que Deus, ele é santo, 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 e ele exige isso de cada um de nós, em todos os aspectos da vida. Em segundo lugar, você será separado para Cristo. Separado para Cristo, porque é isso que a palavra santo significa. É a palavra separado. Separado para Cristo. Então não é que você vai fugir do mundo, você não tem como fugir do mundo. Você vive aqui no mundo, eu vivo aqui no mundo. Mas dentro deste mundo corrupto, você se tornará separado, vivendo exclusivamente para Cristo. Vivendo para Cristo. Aonde você estiver, você será muitas vezes o extraterrestre. Você será o estranho. Você será o diferente. Será que você está preparado para isso? Será que você está preparado para ser ali a chacota do grupo? Para ser chamado como o anti-intelectual ou o irracional que segue uma fé cega? Para fazer aquilo que ninguém faz? Será que você realmente está preparado para isso? Então a maioria de vocês, certamente nesta manhã, está pensando, isso é impossível. É impossível, não há como viver uma vida nesse nível de santidade. E então no verso 15, o apóstolo então nos diz que é possível isso. Porque não é segundo as nossas forças, mas segundo a força de Deus. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Então a palavra tornai-vos aqui é uma palavra, um tempo do grego que diz, você vai fazer, mas vamos estar fazendo por você. Continuamente, como nós temos outros textos que diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Você se encherá do Espírito Santo como uma ordem, mas é Ele que fará por você. Então, por um lado, nós precisamos controlar a nossa mente, ser obediente. Agora, Deus fará com que nós nos tornemos cada dia mais santos, santos e mais santos. Então, isso aqui não é algo novo. É algo que faz parte de toda a história da redenção. Por exemplo, Levítico, capítulo 19, verso 2. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E 11:44, quando ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, consagrai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou santo. Esta é uma ordem desde o Antigo Testamento. Não é algo apenas aqui exclusivo de Pedro ou de Paulo ou aqui desse conselho. É a palavra de Deus desde o início. Sejam santos, sejam santos, sejam santos. Então, se você observar isso, você perceberá, você entenderá que toda a história da redenção, Deus separa um povo para que a santidade dele pudesse refletir naquele povo, através daquele povo. Mas aquele povo cai. Aquele povo peca. E macula a imagem de Deus. Mas a palavra é separado. E então Deus estabelece uma série de elementos na cultura ali de Israel, dá as leis cerimoniais e diz, você pode comer isso, não pode comer aquilo outro, come isso, come aquilo outro. Para quê? Para que este povo pudesse perceber que eles deveriam ser santos, separados dos povos pagãos. E então ele estabelece
a sua presença no meio do seu povo, faz ali, coloca a arca, coloca os objetos, os utensílios sagrados, para que o povo soubesse que ele é santo. O povo fracassa e fracassa e fracassa. E ele coloca então os sacerdotes para que pudessem fazer essa mediação entre um povo pecador, assim como eu e você, para que pudesse de alguma forma se chegar diante de Deus e não ser fulminado por causa da sua santidade. Mas esses sacerdotes também falham. E é por isso que o nosso Senhor Jesus precisa voltar, agora tomar a forma de homem e se fazer sacerdote por cada um de nós. E então hoje nós podemos entender o que significa essa mediação de Cristo, onde Ele, todos os dias, nos conecta com Deus Pai, para que nós não sejamos fulminados pela santidade, ao qual muitas vezes nós achamos que é suficiente na nossa vida. Deus nos ajude, que Deus coloque este temor em nosso coração, para que nós entendamos o quão santo Ele é e quão necessário é cada um de nós nos tornarmos santos.